Olá, 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 boa noite. Deixa eu chamar a Cintia aqui. Tudo bem por aí? Diga, pode pegar. Valeu, Cintia. A Cintia tá por aí. Opa. Alô, alô, alô. Tá me ouvindo bem aí? E aí, amigo? Tudo bem? Tudo bem? Você está me escutando? Agora eu tô te ouvindo bem. Agora tá certinho. Fala alguma coisa aí, Cintia, só pra ver se eu te escuto. 1, 2, 3, testando. Problema aqui no meu fone. Movimento. Eu vou sem fone mesmo. Vamos que vamos. Tudo bem, Cíntia? Boa noite, querida. Boa noite, querido. Já não resistimos, né? E já começamos a nossa live um pouquinho antes, né? Coisa boa. Cíntia, eu pensei em a gente fazer uma. Já que o 3D a gente sempre enxerga diferente, vê as coisas um pouquinho diferente, eu pensei a gente começar de um jeito diferente também. Eu pensei da gente se apresentar. Na verdade, você vai me apresentar para os seus seguidores, seus colegas, da mesma forma que eu vou te apresentar. Não é uma maneira de colocar o outro, né, de querer que você me coloque, de maneira nenhuma. É simplesmente de dizer a forma como você me enxerga, né? Como você me conheceu, enfim, como você gostaria de me apresentar para os seus colegas. Eu posso começar? Pode? Bom, pessoal, Cíntia Peralta é uma professora de educação física que eu conheci em junho desse ano, na nossa primeira vivência prática no treinamento tridimensional. Cíntia já tem uma experiência, ela já tem a formação dela, a vivência desde 2021 com o treinamento tridimensional, mas eu a conheci nessa formação em 2024, né, com o mesmo professor, com o mesmo mestre, que é o Samora, do Mentorship Samurai. E nesse laboratório, no primeiro laboratório, a gente teve uma aproximação muito legal. Foi até interessante que no começo do curso, até no meio para o final, a gente não teve muita conversa, assim, mas logo no finalzinho do lab, a gente, enfim, se aproximou ali, conversou, teve uma pequena conversa de um olhar no olho do outro e ouvir, e teve uma conexão muito legal. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre a Cíntia também é que a gente tem uma, digamos assim, uma conexão espiritual. A gente gosta muito de falar sobre a relação espiritual que nós temos, porém nós nunca falamos sobre religião, né? Nenhum de nós falou de, enfim, se aprofundou nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente falou muito, conversou muito sobre Deus, sobre essa aproximação, sobre a nossa sensibilidade. E isso eu admiro muito na Cíntia e eu vejo como uma coisa que faz muito sentido no treinamento tridimensional, onde a gente trata de corpo, mente e espírito. Então a sensibilidade que ela tem para falar sobre isso e enfim, a afinidade que nós temos também nesse sentido, desse cuidado com o espírito, eu acho muito importante. Então eu gostaria de falar sobre nada planejado, foi isso que eu senti de falar sobre a Cíntia Peralta. Agora é com você, Cíntia. O Walter é outra pessoa maravilhosa. Eu acho que eu vou diminuir um pouco aqui. Valtinho, tá me escutando? Tá? Deixa eu pegar aqui. Então, o professor Walter é de Floripa e trabalha com pessoas no desenvolvimento de crianças. E eu conheci também em julho, Junho. isso, lá no Lab. E nós fomos nos aproximando, sim, e eu fiquei encantada o jeito que ele trata a filha dele.
e como ele é um homem de família. E isso, para mim, é valor. Valor e significados profundos de que é um homem com responsabilidade, né? Um homem que tem família, que assumiu a paternidade. Então, para mim, isso daí, muitas estrelinhas, né? E, assim, a jornada dele no mentorship foi excepcional. Meu Deus, que homem estudioso. Eu preciso ficar perto desse homem, né? Assim, uma oratória. E, assim, eu achei interessante, Valtim, que, assim, naquela nossa vivência com respiração, tanto você quanto eu, nós tivemos uma experiência, sim, sobrenatural com Deus, né? E realmente é muito bonito a forma como a gente se entrega para essa parte, porque essa parte é o todo que traz a afirmação daquilo que vai aquilo que vai desenvolvendo no movimento de evoluir, tanto no corpo, na parte mental e essa ascensão espiritual. Então, realmente, nós temos aí muita sensibilidade, a gente gosta de poesia, né, meu querido? A gente gosta de poesia. Valtinho toca violão, fez uma música lá para nós, então, assim, é um artista esse homem, viu, gente? Ai, ai. Bom, Cíntia, vamos lá, vamos então às atividades do dia aqui de ordem, vamos seguir então falando um pouquinho sobre treinamento tridimensional. Eu reservei esse primeiro momento para a gente falar sobre o que é, né? O que é para cada um de nós, o que é o treinamento tridimensional. Eu vejo que é uma coisa muito grande, né? Ele veio para mim como uma difícil até de falar, de conseguir definir, mas eu coloquei como essa primeira missão para a gente aqui falar sobre treinamento tridimensional e vou falar um pouquinho sobre como eu enxergo e aí você contribui. Eu vejo, primeira coisa, é importante tratar sobre movimento, né? Porque para o leigo, se a gente começar a falar que a gente vai enxergar corpo, mente, espírito, é uma coisa que fica muito difícil de segurar, de mensurar, de entender. Então eu gosto de falar o seguinte, treinamento tridimensional eu parto primeiro pela questão dos movimentos, né? A gente trabalha em movimentos nos planos sagital, para frente, para trás, plano frontal, para um lado, para o outro, e o plano transverso, né? São as rotações interna e externa, então a gente parte desse princípio, né? A gente trabalha sempre com esse cuidado nessas três dimensões para explorar o máximo de movimentos. Falando de movimentos também, eu vejo que ele é um treinamento que trabalha com o corpo muito integrado, né? Nesses planos, então a gente praticamente não trabalha com movimentos isolados, né? De aquele movimento tradicional de trabalhar um tipo de músculo só, ou determinada articulação só. A gente trabalha com o corpo todo funcionando de uma forma integrada. E, na minha visão, também isso é um dos pontos fortes, né, do treinamento tridimensional. Fortíssimo. É porque, na verdade, a nossa vida, falando de função para a nossa vida não é isolada. Né? Nossos movimentos não são isolados. Eu não vou abaixar para pegar alguma coisa daquela forma bidirecional, né? Baixar retinho, não. Então, todo o nosso movimento é tridimensional e integrado. A gente usa o corpo inteiro. E aí vem um pouquinho agora da parte subjetiva, né? Corpo, mente, espírito, que é a gente desenvolver, e é importante, né? Vou fazer esse destaque aqui, que a gente tem uma formação, nosso professor, tudo que, pelo menos que eu aprendi sobre treinamento tridimensional, vem com o Samora, que é um dos precursores do treinamento tridimensional, e ele traz muitas aulas de filosofia, de empreendedorismo, de marketing. Então, ele nos leva a entender o ser humano, né, o nosso aluno ali, para além desses movimentos. Então, a gente, por exemplo, os meus alunos, já falando um pouquinho sobre alguns casos, minhas alunas, tem uma coisa que sempre acontece, a gente acaba falando de terapia, a gente acaba falando sobre espiritualidade. Não sei se é uma tendência que eu tenho, mas é uma abertura que eu sempre consigo colocar ali, até enfim, na nossa metodologia de trabalho, nossas anamneses, a gente acaba indo para esse caminho. Então, é um pouquinho do que eu enxergo sobre treinamento tridimensional e eu queria ouvir também como você enxerga, Cíntia. Então, o treinamento
treinamento tridimensional, ela é a educação física humanizada. Então, o aluno chega, você quer saber quem é o aluno, você quer aprender quem é aquele aluno. E aquele aluno vai te contar a história dele. E dentro daquela sessão, você vai extrair o máximo de informação do seu aluno. Então, o treinamento tridimensional é uma visão mais profunda daquela pessoa que está na sua frente. Aquela pessoa vai chegar por algum motivo. E conforme esse motivo, você vai trazendo para ela clareza. O que ela quer? Eu quero subir um morro. Então, vamos treinar com movimentos que vão fazer você melhorar para subir um morro. E em cada sessão, você vai colocando mais movimento, para esse movimento de chegar no morro tenha tido toda a adaptação, todo o desenvolvimento, né? Trazendo a clareza que neste caminho você precisa estar aberto para mudanças. Você vai ter que deixar algumas coisas para trás para conquistar coisas novas até subir um morro de 700 metros. Por que eu estou falando isso? Porque eu treinei uma senhora de 77 anos que tinha tremor essencial na cabeça, era assim, ó. E ela tinha um sonho, subir o Morro do Paxixi. E nós fizemos treinamento tridimensional durante um ano inteirinho para ela realizar esse sonho. E ela realizou, na companhia do filho e da filha dela. E foi uma vitória para nós. Porque uma senhora de 77 anos subiu um morro do Paxixi é porque estava com muita vontade de vencer. Vencer a barreira da idade. Ela queria se desafiar. Então, esse treinamento tridimensional te dá essa visão de você ir trocando de ambiente, você fazendo seu desenvolvimento de movimento de uma maneira mais integral, fazendo todos esses movimentos que você falou, Walter, para frente, para trás, rodar, abrir e fechar, e você consegue entregar um treino completo para a pessoa. Perfeito, perfeito. E uma das intenções dessa primeira definição é conseguir conectar, né, um entendimento com o outro. E você trouxe uma coisa que para mim é fundamental no treinamento tridimensional, é a singularidade de cada indivíduo, de cada aluno, a tarefa que ele quer realizar. Vai chegar, a minha aluna, ela chegou aqui, por um exemplo, né, ela chegou querendo fazer uma trilha. Então eu vou entender e vou construir todo o processo, mas ela nunca fez, ela está 20 anos parada, está com sobremesa. Então a gente vai entender esse passinho que a gente vai dar, até dar o próximo passinho, até dar o próximo passinho. Então é muito legal isso, né? Você entender o caminho que ela precisa percorrer e ajudá-la no passo a passo, né? É muito legal isso, de você ouvir o seu aluno, o ouvir eu acho muito importante, muito presente no treinamento tridimensional, né? O ouvir. Ouvir, né? Falar cada vez menos e ouvir muito e contribuir com o nosso trabalho, né? Com o que a gente tem ali de ferramentas para ajudar aquela pessoa. E tem mais alguma coisa que você gostaria de contribuir ou seguimos? Seguimos. Maravilha. Seguinte, a gente estava conversando essa semana, Cíntia, e você me falou um assunto muito interessante. Eu acabei não falando, mas eu trabalho hoje com grande parte dos meus alunos são crianças, né? E eu tenho crianças que estão no espectro autista que têm algumas particularidades no desenvolvimento. Eu enxergo assim, né? Elas têm alguma forma de aprender diferente. E algumas crianças, elas têm, no meu caso, na nossa conversa, a gente acabou falando sobre altas habilidades, né? A gente está conversando essa semana sobre altas habilidades e eu identifiquei nos meus alunos
algumas altas habilidades sim, mas que vinham de superfoco, hiperfoco. Alunos autistas, né, que estão no espectro, que, enfim, desenvolveram esse hiperfoco, um exemplo, para futebol. E aí o menino só fala de futebol, só estuda futebol e sabe tudo de futebol com 7 anos de idade, uma coisa assim absurda, e ele faz aula de futebol. Então, como entender essa super habilidade, né, esse hiperfoco dele para desenvolver as aulas? E aí, conversando com você, você falou que também tem alunos que tem essa alta habilidade, né? Você trabalha com e que é um assunto enfim, uma especificidade que te chama muita atenção. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso, né? Se, na verdade, esses alunos têm mais desafios que os outros e como que você trabalha, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um assunto bem interessante. Então, essas pessoas, tá dando um eco. O que que é isso? O eco, É, ver se melhorou. tem pessoas, dá para escutar agora? Dá? Então, essas pessoas que já chegam com esse diagnóstico de altas habilidades, elas conseguem realmente desenvolver várias atividades, conseguem fazer vários esportes ao mesmo tempo, tá? Triatletas, pessoas que conseguem fazer musculação, crossfit, conseguem nadar, várias modalidades. Só que você volta para o básico, não sabe caminhar direito, não sabe caminhar com os pés retos. Se você voltar para o básico, não respira corretamente. Você volta para o básico, são pessoas que não estão no presente. Elas se esforçam para estar no presente, mas elas estão sempre 3 segundos à frente, né? Eu tenho uma aluna que fala assim, eu tenho 8 milhões de infinitos de pensamento e meu corpo não acompanha e eu estou cheia de dor. Então, sempre eu peço para essas pessoas assim, vem para a aula, vamos sentir o pé, vamos sentir a respiração, vamos ativar o assoalho pélvico antes do MAPS, vamos ver como que esse pé se comporta. E normalmente tem dificuldade na parte da coordenação, Valtinho. E você que é uma pessoa que lida com criança e desenvolve muita parte da coordenação, eu ia até perguntar para você, essa hora, né, essa fase de desenvolver essa coordenação, isso acontece em qual parte do cérebro? É aqui atrás? É mais aqui do lado, na frente? Onde que isso vai acontecendo mais? Eu acho que isso é importante, né? Essa questão isso é a forma que eu enxergo, né? Sobre coordenação, sobre essas habilidades importantes. Eu acho que tão importante quanto saber o que é o processo fisiológico, o processo corporal, é a oportunidade da gente sempre se permitir aprender, né? A criança, ela tem uma facilidade, eu acho que isso vale mencionar, que ela tem uma facilidade porque ela está aprendendo o tempo inteiro. Então, então, eu acho que é muito mais fácil a gente ensinar, né, quando é criança. Porém, o adulto, aí que você traz essa questão da alta habilidade, que tem dificuldade de estar presente, a dificuldade de se permitir, a dificuldade enfim, de pedir ajuda. Eu acho que isso é importante no sentido da coordenação, né? Enfim, coordenação motora, enfim, eu acho que todo mundo tem condição de melhorar, todo mundo tem a oportunidade de melhorar, mas os adultos eu acredito que tenham mais dificuldade por conta, enfim, por conta disso tudo que eu estou falando, né? De se permitir, então eu enxergo dessa forma. A criança a gente tem mais facilidade e ela está nesse processo, né, de desenvolver cada vez mais. Então, eu acho
muito importante. E o adulto tem essa percepção de entender que, por que a criança aprende mais fácil? Por que a criança aprende mais fácil? Então a gente se questionar e perguntar isso. Né? Eu acho que a gente está nesse processo de aprender até o final da vida, né? Para se tornar uma pessoa melhor. Então acho que eu pensaria coordenação, enfim, habilidade nesse sentido, né? De o aluno. E você falou uma coisa que para mim eu acho que é tudo, é estado de presença, né? A gente conseguir levar, e eu sei que o seu trabalho tem muito disso, né? De trazer aquele relaxamento, trazer a calma, trazer um estado de presença para o seu aluno, eu acho que faz toda a diferença no processo. Eu acho que é isso. E aí eu vou te perguntar uma coisa, Cíntia. Você acha que treinamento tridimensional ele só serve para reabilitar? Só a reabilitação? Ó, eu conheço a Luciana Celante, Juliere e Camila, lá de Vitória, que trabalham com força, com querubel, com muita força, alta performance. O Maurício, o Jonas e o Gustavo, lá em Novo Hamburgo, também alta performance. Inclusive, o Maurício, ele trabalha com emagrecimento, certo? Aí em Floripa, a Elisa Leão, no beach tênis. E agora, retornando para os atendimentos de idosos. Então, treinamento tridimensional é para toda pessoa que quer evoluir em movimentos. E, assim, tem época aqui em Campo Grande que eu entro na preparação da pessoa que está quase para fazer a prova. Ou uma corrida, ou um mundial de Strongman, ou as bailarinas que vão se apresentar. Então, o treinamento tridimensional ele é muito versátil, porque a gente trabalha completando a tarefa da pessoa. E essa é uma sacada muito legal, porque nós trazemos os princípios, as estratégias, as melhores estratégias, e aí que a gente coloca a técnica. E você vê como o movimento flui. Eu atendi um casal de bailarinos 2 semanas antes deles se apresentarem num campeonato de balé. Ele estava com o dedo luxado e ela com estiramento nas 2 panturrilhas. Em 2 semanas, melhoramos esse quadro inflamatório, né, com analgesia, e eles conseguiram se apresentar e ficar em 3º lugar. Porque o treinamento dimensional, ele explora o movimento, mas também ele traz consigo a consciência do limite e do controle do movimento, que isso que é legal, Valtinho. Porque nos foi ensinado que movimento é só força, mas não, o movimento é um universo, gente. O movimento é um universo. Se você não tem controle do teu movimento, você passa do teu limite e você se lesiona. E ao se lesionar, você sente dor. E o que é a dor? Um excesso de estresse e uma falta de relaxamento. Então, no treinamento tridimensional, nós conseguimos ver isso, além do movimento, e trazer a tarefa de uma maneira mais global. E a gente fala assim, eu sei, né, tô totalmente integrado ao treinamento tridimensional e a gente fala assim, poxa, ele tem a possibilidade de treinar um atleta de alta performance, a gente tem possibilidade de curar uma dor com 2 semanas, a gente tem e a gente, Cíntia, a gente vive isso dia a dia, a gente sabe que não é conversa, e os alunos, é impressionante, a gente tem os relatos, a gente tem tudo. E aí eu quero te falar uma coisa, que parece que é uma coisa complexa, é uma coisa absurda. O que é isso? O que vocês fazem? É complexo o treinamento tridimensional? É uma coisa de outro mundo? A gente precisa de muitos equipamentos, a gente precisa de muita coisa.
Me fala um pouquinho sobre a complexidade. É simples? Me fala um pouquinho sobre isso. Basicamente, você precisa do corpo da pessoa, do estado mental da pessoa ali, né? E do compromisso dela com ela mesma, Perfeito. tá? Para começar. Eu sempre falo para ela, porque assim, a maioria vem para ser atendido por mim por causa de dor, tá? Eu atendo gente de 17 anos até 97 anos. E todas já chegaram por causa de dor. Mas a maioria já superaram essa fase e já estão realizando sonhos. Usando o corpo, aí depois a gente vai trabalhando com mais equipamento, né? Coloca um kettlebell, coloca um halter, vai colocando tornozeleira também, os elásticos. Você pode treinar em casa, você pode treinar na academia, na praia, na praça, no online. Perfeito. Semana passada, eu fiz uma avaliação online com uma senhora que mora em São Paulo. Avaliação online. Ontem ela chegou aqui em Campo Grande. Nós fizemos nossa primeira aula. Conforme o código de sucesso, que são os movimentos que ela dá conta de fazer. E no ambiente da casa da filha dela, treinamos a tarefa dela caminhar sem dor. E tudo era voltado para melhorar a mobilidade do pé dela, ela entender que ela tem pé, porque tem gente que só fica no plano mental e nem sabe que tem pé, Valtinho. Nem sabe que tem quadril para estender, né? Anda com aquele bumbum encaixado. Então, você traz a consciência do movimento por inteiro para a pessoa. E hoje ela já deu um feedback. Ela falou que hoje ela conseguiu caminhar com os netos e levar os cachorrinhos para passear com uma sessão. Olha só. E Online. não fisgou a coluna dela. Então a gente traz os melhores movimentos para a tarefa que ela quer. E os melhores movimentos dela ontem era justamente fazer movimento para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo, passando pelo pé, pelo quadril, pelo tronco, pelos ombros, pela cabeça, porque os movimentos de rodar fisgavam a coluna dela. Então a gente não usou isso. Nós usamos os movimentos que ela dava conta de fazer. E hoje ela conseguiu caminhar com os cachorros e com os netos, sem fisgar a coluna. Isso é sucesso. Você entregar para o aluno aquilo que ele quer e te pediu. É perfeito. Perfeito. E você definiu perfeitamente, Cíntia. Você conseguiu mostrar que o treinamento, a essência do treinamento tridimensional, que é o seguinte: eu vou curar, mas eu não vou curar exigindo além do que você pode. Eu vou chegar, eu vou te testar, cada aula eu vou te avaliar, vou ver aonde eu posso chegar, e aí você consegue chegar até aqui, sem dor, chega no limite ali do que você precisa evoluir, e aí treina. Aí a partir daquele momento que você está treinando, você está conseguindo evoluir, né? Você está lubrificando mais o seu corpo, as suas articulações, está ficando um pouco mais forte, ensinando o seu corpo a se movimentar em outros planos, né? Em outras possibilidades. E aí, automaticamente, o seu corpo, automaticamente não, né? Causado pelo que você está trabalhando, o seu corpo já melhora naquela condição que você não conseguia fazer, porque você está exercitando em outras possibilidades. Esse é o treinamento tridimensional, né? Muito legal. E aí você falou sobre o online, né? As possibilidades do online. E você falou sobre outra coisa muito importante, que eu perguntei sobre complexidade. Aí você fala assim, depende da vontade, da determinação
do quanto o aluno quer aquilo. Então, independente do online, independente do presencial, se o aluno quer, nós temos as ferramentas hoje, o online, a gente consegue organizar tudo, a gente tem nossa metodologia de treino, a gente consegue acompanhar através de remotamente, enfim, o aluno com celular em qualquer lugar, leva para uma praça, a gente consegue acompanhar. Então, eu acho que esse online presencial com o 3D, a nossa forma de trabalho, não interfere, não atrapalha em nada. Eu acho que só auxilia. Eu separei alguns tópicos aqui sobre essa questão do online. Por exemplo, flexibilidade e acessibilidade. Então, acessível para todo mundo que tem um celular, que tem, enfim, que tem flexibilidade de horário, né? Você pode fazer à noite, você pode fazer, consegue conciliar mais fácil com a nossa hora de personal, que a gente não precisa ter um deslocamento para ir num condomínio, para ir para uma academia. Personalização, com as nossas ferramentas a gente consegue adaptar, né? Cada vez mais para o aluno, fica mais fácil de organizar, para ele enxergar também a gente está querendo passar. Monitoramento e feedback, a gente consegue acompanhar certinho, a gente consegue ajustar, pede para o aluno gravar, manda para a gente consegue enviar também, às vezes a gente vai dar um treino na academia, né, presencial, a gente passa para ele, mostra ali, mas às vezes a gente não consegue entregar para ele um vídeo, um material que ele consegue acompanhar, enfim, depois da aula, acompanha de novo no outro treino, então essa parte do online eu acho bem interessante, até a própria avaliação, a gente consegue registrar ali o que o aluno tem, fica guardado aqui, do que uma avaliação presencial, às vezes, que a gente não consegue, enfim, ter o registro, a gente se perde nas imagens, fica no, enfim, alguma outra forma. E quer contribuir mais alguma coisa sobre o online, como você enxerga? Esses dias eu estou passando por reforma em casa, então eu tinha que receber, assim, eletricista, pedreiro e tal. Aí eu fui para um quarto e comecei a atender um aluno que é velocista. Peguei uma cadeira e nós começamos a treinar toda a parte de sair do bloco, aquela parte de sair do bloco. Eu pedi para ele sentar na ponta da cadeira e treinar bem aquela dorsiflexão, né, a dobradiça do pé. E fizemos, Valtinho, o treino. Ele ficou de boca aberta. Ele falou assim: eu nunca treinei assim. Eu falei: você está treinando atletismo, meu filho? Aí ele falou: nossa, Cíntia, sentar na ponta da cadeira parece que é aquela evolução do bloco. É eu sair do bloco. Então, o treinamento tridimensional te dá uma visão de você entender o movimento, como ele realmente acontece. Então, ele ficou encantado. Ele mandou mensagem no outro dia agradecendo que diminuiu muito a dor. Aí, na outra semana, eu consegui atender ele presencialmente. Passou mais uma semana, né? Ontem nós repetimos. Ele falou assim: estou curado da canelite. Fiquei tão feliz. E agora a gente está fazendo, né? Todo um ajuste no treino para levar mais recurso, para ele poder ganhar mais amplitude na passada e chegar mais rápido, porque ele corre 100 metros em 11,7. A próximo campeonato ele precisa fazer 11,4, mas ele já conseguiu identificar aonde que ele precisa. Ele precisa abrir mais aquele quadril, né? E daí entra o nosso famoso plano transverso, né? E roda quadril e tronco de um lado para o outro. E parece mágica, mas é ciência aplicada ao movimento. E online, né? E online. Não, é incrível. Eu tive uma vivência, acho que a gente nem conversou sobre isso ainda, mas eu tive uma vivência no período de pandemia. Estava finalizando minha faculdade, e minha segunda faculdade, né? E, e aí eu criei uma assessoria. Olha que legal isso. Era uma assessoria de saúde, eu chamava assim. Né? Era uma assessoria de saúde. É muito 3D, Cíntia, e eu não tinha ideia de que eu estava
que era, né, 3D. O que eu fazia? Eu pedia para as pessoas, e aquele período de pandemia, né, todo mundo para baixo e todo mundo com um mental péssimo, todo mundo, enfim, ingerindo muita coisa ruim, sem sair para fazer exercício. E aí eu pensei o seguinte, e eu precisava, né, estava no final da faculdade, a faculdade parou, lá eu tinha meus projetos de extensão, bolsa, tudo tinha cessado também, e aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí o que eu pensei? Eu falei, eu vou pedir para a pessoa anotar numa agenda, eu criei uma planilha, elas anotavam a rotina delas de exercício, de alimentação, de tudo, né, de o que elas faziam, e aí a gente se encontrava online uma vez por semana e conversava sobre aquilo, sobre aquela rotina dela, né, o que tinha acontecido ali, onde ela poderia ter melhorado. E foi uma coisa assim, impressionante, o poder disso, da pessoa simplesmente parar uma vez por semana, olhar a vida dela ali. Eu tinha a minha desculpa, né, que era aquele diário, mas na verdade a pessoa estava parando para se enxergar, para se permitir, a se cuidar, para se, né, se olhar de uma forma diferente. E assim, com ferramentas de. E aí eu, claro, contribuía com sugestões de treino. Não passava treino, porque eu não estava formado, e nem passava dieta, né? Mas a gente conversava sobre, trocava experiências do meu conhecimento acadêmico e tal, e de vida também, porque eu tenho a minha luta contra a obesidade e tal. A gente conversava sobre isso. E foi incrível, Cíntia. Então, eu comento isso sobre o poder do online, né? Quanto isso, que ferramenta maravilhosa que a gente tem em mãos para atender muitas pessoas, né? De todo lugar do mundo, do Brasil, enfim, dentro da nossa, com nossa ferramenta, todas as ferramentas que a gente tem, mas na nossa casa, que é poder atender mais pessoas. Agora, seguinte, eu queria fazer uma coisa com você, Cíntia. Fazer um bate-bola. Um bate-bola. Bate Topa? bola, vai devagar, tá? Eu não sou tão rápida assim, eu preciso pensar. Eu não sou rápida. Não, mas você sente. Acho que é isso que a gente está querendo aqui. Né? E é muito bom estar com você. E a ideia é o seguinte: vou falar uma palavra, e aí você pode falar o que você quiser sobre essa palavra, e aí depois você manda uma palavra para mim também. Pode ser? Sim, então vamos lá. O nosso olhar 3D. Vamos lá então. No nosso olhar 3D. Primeira palavra não poderia ser outra. Eu começo com a palavra movimento. Movimento. Movimento é sair daqui e pular aí. É sair do lugar. Manda aí. Deixa eu ver. Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio, eu acredito que seja um dos maiores desafios que a gente tem. A gente é influenciado por tanta coisa, por tanta. E aí eu vou falar uma palavra então. Domínio próprio. A palavra que eu definiria é presença. Você trouxe presença. Vamos Vou lá. até anotar, tá? Eu já vou até anotar, tá? Mas, Eu tô anotando tudo não, que mas você está falando. foi você que me trouxe essa da presença. Não, ó, eu tô com um caderno aqui, tô anotando tudo que você está me falando. Eu tô Você aprendendo com não você, foi rapaz. isso. Eu que estou aprendendo demais. Você me trouxe essa da presença, e presença é tudo mesmo. E eu fiz falando um pouquinho mais, se abrindo aqui, falando, eu fiz uma terapia há pouco tempo atrás, de autoconhecimento, né? Uma coisa. E que, para mim, uma grande chave Obrigada. foi presença. Presença. A partir do momento que a gente consegue encontrar ferramentas, e aí é presença. E aí, ferramentas, eu posso falar que onde eu me encontro no presente hoje, Walter, respiração, o meu exercício, o meu treinamento que eu faço, tá com minha filha. Então, esses momentos me trazem presença e me trazem domínio próprio. Opa, tô aqui, vou fazer isso e é isso. Posso mandar mais uma? Ah, Ó, deixa eu só dar pode. um parênteses. Manda. Quando o aluno chega e fala assim, eu falo assim, e aí, como que você está? Aí a pessoa fala, eu falo assim, e onde que você está? A pessoa olha assim, eu tô aqui, né?
Aí a pessoa vira e fala assim, e você, onde que você está? Eu falo, eu estou aqui, inteirinha com você, não me interessa o mundo, meu mundo é você agora, eu estou focada em você. A pessoa fica tão feliz, Valtinho, saber que você está ali, né? Vai ter um momento do diálogo, dos movimentos, vai ter, mas assim, tem uma âncora ali também, né? A nossa presença no aluno também, que é importante, Sim. super importante, gente. A gente, né? O aluno está buscando calma e você está agitado. Você acha que você vai acalmar a pessoa? Jamais. Você tem que estar aqui, ó, na neutralidade, né? Exatamente, exatamente. Enfim, daria pra gente fazer várias lives aqui, porque a gente vai, né? Mas eu vou trazer uma outra palavra para você aqui. Transformação. Meu Deus, eu estou até suspirando. Transformação, Valtinho. Olha, depois dessa reforma aqui de casa, de verdade, desapegar do velho, ter espaço e escolher um novo. Posso falar de novo? Claro. Desapegar do velho, criar espaço e escolher o novo. Isso vem de encontro com o treinamento tridimensional total, né? Como, pelo menos para mim, como ele veio para mim de desapegar de muita coisa em relação ao meu trabalho, em relação à minha vida, em relação ao entendimento sobre o ser humano, como a gente pode enxergar para além daquilo que a gente está acostumado a enxergar, né? E bora pro novo, vamos se transformar, vamos evoluir. Demais, 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 demais. Agora é minha vez, né? Pode falar mais palavras, tá, Valtinho? Teu banho na banheira de gelo. Nossa. Ai, Cíntia, vou falar o que eu senti aquilo ali. Fala o que você sentiu lá. E tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Tem tudo a ver. Porque eu fiz um movimento na minha vida de, de deixar muita coisa antiga para crescer, para evoluir. E como eu comecei a nossa conversa aqui, a gente teve uma afinidade muito grande espiritual, eu e você, né? A gente fala muito sobre Deus. E todo esse meu movimento de desapegar de coisas antigas, de me cuidar, de desapegar de muita coisa e me transformar, tem um fundamento, tem um caminho, tem um norte, que é Deus. Então, tudo que eu venho buscando na minha vida, dessas mudanças, de ser uma pessoa melhor, de cada detalhezinho da presença, momento de presença com a minha filha, momento de presença comigo no meu trabalho, tudo é para eu chegar mais perto de Deus. E esse momento da banheira de gelo que você comentou, nós fizemos, antes da banheira de gelo, a gente fez uma vivência de respiração muito forte mesmo. E ali, nesse momento de respiração, é um momento de presença total, que a gente se concentra na respiração e o nosso corpo começa a funcionar enfim, nessa apneia, de se concentrar, de parar para pensar, de deixar sua mente limpa de tudo. E nesse momento de presença, essa respiração me levou nesse contato espiritual com Deus. Eu senti uma presença muito forte com Deus, com toda essa condução que a gente teve nessa respiração. E a partir daquele momento da respiração, a gente vai para a banheira de gelo. Aí tem um caminho até lá, a gente espera. E eu vou aproveitar essa live para falar sobre. Pode falar, pode falar. Não, vai falando, eu só estou colocando aqui para o pessoal ir acompanhando o nosso raciocínio. E aí, nesse caminho entre essa atividade de respiração e a banheira de gelo, tinha um processo, né, uma espera. E tem uma coisa que me aproxima muito com Deus, com essa minha espiritualidade, que é a pressa. Pressa, quando eu tenho pressa, me afasta demais. Então eu tenho trabalhado muito isso durante algum tempo já, a não ter pressa, mas também não parar.
no tempo, né? A gente está sempre correndo atrás, evoluindo. Essa é uma boa, essa eu peguei, podemos até falar. É do Joel J e o Ninja, Poderosíssimo Ninja. É sem pressa, mas sem pausa. A gente não pode ter pressa para nada. E aí já que a gente está falando de tanta coisa boa, vou falar uma coisa que mudou minha vida. Porque existe alguma coisa perfeita para você, Lívia? Cíntia, o que é perfeição para você? O amor de Jesus por nós. Só. Nada, não tem nada no mundo que seja perfeito a não ser Deus, o amor de Jesus, só isso. E aí tem aquela frase clássica que a gente aprende quando é criança, né? Aquele clichê: pressa é inimiga da perfeição. Então, se a perfeição é Deus, é Jesus, e a gente pressa é inimiga de Deus, então, opa, quando eu tenho pressa, eu estou me afastando de Deus. Quando eu aprendi isso, eu falei, meu Deus do céu. Então, voltando lá, saindo da atividade da respiração para a banheira, eu falei, eu vou exercitar muito agora a minha luta contra a pressa. Eu vou ser o último. Eu vou respirar, vou ficar em silêncio, quietinho na minha, para quando eu chegar na banheira eu vou ter realmente essa presença, vou estar muito próximo dele. Aí, quando eu chego na banheira, aquela questão totalmente desconfortável, mas eu chego lá, eu estava preparado para aquilo. E mais um momento de aproximação muito grande com Deus, sabe? É um estado de presença, uma coisa que não dá para explicar. É até complicado falar, mas já que você me perguntou, foi isso. Eu chego ali e é tanto relaxamento, é tanta presença e é tanto o caminho que eu estou percorrendo de aproximação com Ele, que aquilo ali para mim, foi essa relação. E aí eu quero falar para você também. Compartilha comigo, com a gente, o que foi para você essa vivência. Quando eu entrei na banheira com gelo, eu falei, Jesus, entra comigo. Aí eu olhei bem dentro dos olhos do samurai e fui fazendo tudo que ele orientava a fazer. E daí eu notei que aquele banho congelante não me assustava mais, porque Jesus estava no meu colo, Valtinho. A presença de Jesus era tão grande ali, eu recebi a orientação do samurai para respirar, mas Jesus estava comigo. E na hora que ele pede para a gente afastar e colocar a cabeça, né? Eu senti que eu estava nadando aqui no Rio de Bonito, sabe? Uma coisa assim leve. E daí eu percebi que o domínio próprio, o domínio da presença estava ali e calmamente eu fui curtindo. A pele estava congelando? Estava. Só que meu estado mental de tranquilidade e o domínio próprio no espírito prevaleceram. Aí o samurai falou assim: você pode ficar um pouco mais. Aí eu fiquei um pouco mais. Eu acredito que o meu banho foi de 2 minutos e 15, mais ou menos. E depois ele falou assim: parabéns, foi lindo o seu banho. E eu também senti uma paz assim que excede todo entendimento. E eu saí de lá gigante, fortalecida no espírito, rendendo graças a Deus por aquele momento, agradecendo a vida do samurai, agradecendo a vida de todos ali, aquele ambiente lindo, lindo, aquele lugar é maravilhoso. E assim, agradecendo mesmo a vida, os novos amigos. E foi incrível, né? Foi mágico. Isso é 3D, né? A gente está falando de movimento, a gente tem todas as ferramentas para cuidar, mas a gente tem um acesso a uma coisa tão legal, né? Uma sensibilidade para. Enfim, é muito legal mesmo, é muito bom. Muito bom. Quer mandar mais um? Ah, você já falou da banheira de gelo, né? Eu pensei em fazer o seguinte, Cintia, pra gente. Uma coisa diferente também aqui, que eu acho muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa formação, né? Nesse ano de 2024, a gente teve que reabilitar uma pessoa e apresentar nessa nossa vivência lá em São Paulo, que foi o projeto Walk the Talk, né? Caminhe como eu falo. Sim. E
acho que para você também, claro, né? O aluno é uma parte fundamental para a gente, para nossa construção, né? O aluno, nossa, a Cláudia, que foi a pessoa que se voluntariou, que é minha aluna e parceira, e se entregou de corpo e alma mesmo, se abriu, choramos juntos, nos emocionamos, e ela conseguiu a reabilitação dela. Ela me ensinou muito, 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 muito mesmo. Eu sou muito grato. E, inclusive, eu vou falar depois sobre o que ela me ensinou, mas eu queria ouvir de você se você tem algum aluno, se tem alguma história que algum aluno ensinou, ou com o processo do aluno te ensinou alguma coisa específica para você compartilhar com a gente. Quando eu fiz o Samurai pela primeira vez, que foi 2021, logo em seguida eu voltei e eu tive que atender uma viúva e 2 filhos enlutados, enlutados. Eles perderam o pai e ela perdeu o companheiro. Inicialmente foi um desafio muito grande, sabe? Mas a nossa cicatriz de alma é suporte para a cicatriz de pessoas também, sabe, Valtinho? Porque 2015 eu perdi meu irmão e 2016 eu perdi a minha irmã. Então, 2017 até 2021 eu fiquei me tratando sobre luto, sobre dor emocional. Eu ia buscando maneiras de viver aquele luto, mas não para cair, mas assim, para levantar, para ressuscitar. E assim, a minha família me ajudou muito, meu marido, enfim. Então eu tive essa parte na minha vida, dura, dolorida, que sangrou, mas com a graça de Jesus eu ressuscitei. Ajuda de psicólogo, de amigos, né? Ali no mentorship eu fiz amizades extraordinárias que me levaram a fazer outras formações. Então, a Cíntia que você está vendo hoje, Valtinha, é uma Cíntia que se transformou. Porque se fosse há 8 anos atrás, você ia estar conversando com uma pessoa com depressão, com síndrome do pânico, com muita ansiedade. Mas a gente vai, assim, conhecendo pessoas que são tão humanas quanto você. Pessoas que te acolhem, que te apoiam, falam, ó, Cíntia, estuda isso daqui, começa a fazer isso daqui, caminha, ouve, enxerga os sinais. Então, pela experiência do meu luto, eu tive ferramentas para atender essa viúva e esses 2 filhos. E eles ficaram 1 ano fazendo treinamento dimensional comigo. Então, no final do ano, os meninos já eram campeões de xadrez. E ela já virou Instagrammer, sabe? Assim, ela, né? E depois teve uma viagem para a Grécia. Então, é bonito ver o seu propósito. Você saber que por um tempo você sofreu, você, né, ressuscitou e você tem base para ajudar as pessoas também e capacidade para acompanhar pessoas que estão passando por um luto, por uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico. E você tem, né, princípio cristão, você tem princípio técnico, você tem maturidade, tem presença, paciência. Você está, né, galgando junto ali. E eu fiquei muito feliz com essa história, Valtinha. Ficaram 1 ano bonitinho treinando e foram melhorando. Até o ponto assim do João falar assim: eu cheguei aqui com muita dor na lombar. Só que você me ensinou que é por causa da minha rinite, eu não consigo respirar, então eu fico corcundo, aí dói minha lombar. Mas você ensinou para a mamãe que eu tenho que ir no médico. E na hora que eu voltar a respirar, eu vou ter postura. Não vai doer lombar. E não doeu mais. Sensacional. E o outro, o maiorzinho, ele falava assim, tia Cíntia, vai ter um campeonato. Mexe bem a minha cabeça, meu corpo, para me sentir confiante e ganhar o
campeonato de xadrez. E ele ia confiante e ganhava o xadrez. E ela falava assim, eu tenho medo, mas eu quero conquistar a minha confiança. Tá tudo dentro de você. Gente, pessoal, tá tudo dentro da gente. A gente só precisa, sim, tirar um pouco a crítica, o peso, e a gente vai enxergar tudo que está dentro da gente, a nossa essência. E eu acho lindo do treinamento dimensional, porque ele vai dando condições da gente poder trazer essa cura, né? E a cura é uma chave que a gente abre do lado de dentro, onde a permissão, a cura. E as pessoas melhoram, Valtinho. As pessoas melhoram a respirar, a se enxergar, a ter autocuidado, as pessoas melhoram. Muito lindo isso, Cintia. E você é uma pessoa que, com a sua atenção, com a sua generosidade, você realmente muda as pessoas. Eu posso falar por mim, enfim, o acolhimento, é muito bom estar com você. E aí já falando acho que a gente está quase finalizando aqui, falando o que um aluno me mudou, né? O que eu posso falar sobre um aluno? Eu vou até falar sobre a Cláudia do Walk the Talk. É uma mãe, tá? E aí as mães e os pais se identifiquem aí com isso. Ela, depois de ter filho, ela acabou se deixando de lado, né? Era o filho em primeiro lugar e o trabalho, e se deixou de lado e foi deixando, e a saúde foi ficando de lado. Enfim, chegou numa situação com dor no corpo inteiro, dor lombar, e eu falo da dor lombar porque eu também convivi com dor lombar por muito tempo, e convivo até de vez em quando ela aparece, e aí eu acabei me identificando com ela sobre isso, sobre a dor lombar. Porém, o que ela me ensinou era sobre olhar para mim. Porque quando eu tive minha filha, eu também deixei minhas atividades de lado, eu deixei muita coisa de lado, deixei de me cuidar, de treinar, enfim. E aí, com esse acompanhamento com ela querendo ou não me ensinou, né, eu me permiti também a olhar para esse cuidado. E aí eu procurei uma terapia para esse autoconhecimento. Essa é a oportunidade de eu me encontrar e me cuidar. Encontrei uma atividade física, um treino maravilhoso, que é o jiu-jitsu, que é enfim, é totalmente tridimensional também, é uma coisa que está me ensinando muito sobre a vida. Então, e aí o nome do projeto, Walk the Talk, caminhe como eu falo. Então, o que ela me acrescentou é uma coisa maravilhosa, porque assim, o que eu vou ensinar para uma pessoa se eu não estou cuidando de mim? O que eu vou propor uma reabilitação se eu não estou tendo esse momento? Então, foi uma grande mudança para mim, quem me trouxe foi o treinamento tridimensional e essa aluna, e eu também, né? E eu também que me permitia a vivenciar isso. Eu acho que terminamos a live aqui com um momento muito importante, né, da gente reconhecer nosso aluno do treinamento tridimensional, e eu quero te agradecer muito, Cíntia, muito mesmo, por caminhar comigo essa jornada tridimensional, me ensinar bastante, se sensibilizar comigo, enfim, compartilhar esse momento. E esse momento aqui dessa live, é a primeira live que eu faço, está muito relacionado com esse cuidar de mim. Estou me permitindo, estou cuidando, né? E para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado, Cíntia. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Cíntia, fique à vontade para finalizar a nossa live aí. O Lucas, ele tá aí. O que corre, né? E é interessante porque já tem um tempo que estamos assim fazendo o nosso treinamento tridimensional, e cada sessão ele vai descobrindo quem que ele é. Ai, Lucas, um abraço para você também, viu? Para todos que estão nos assistindo, muito obrigado pela presença de vocês. A gente sabe que uma quinta de noite, né? Vocês poderiam estar com a família, jantando com os filhos, dando atenção para o marido, mas vocês estão aqui com a presença de vocês e o Valtinho dando aí uma aula de tridimensionalidade para nós. No fundo, nós buscamos a nossa presença diante de Deus, essa imagem, essa semelhança de um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso, e nós somos filhos e filhas benditos desse Pai amoroso.
Então, que todos tenham uma boa noite, um bom descanso, porque amanhã será outro dia, um presente do Senhor na nossa vida.